Olá moçada, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula virtual da nossa Química 2. Hoje vamos fazer um exercício que ficou faltando para a gente finalizar as ideias das nossas reações de síntese e depois vamos falar sobre o segundo tipo de reações químicas inorgânicas, as reações de decomposição. Então aqui, seguinte, exercício 5, vem um enunciado dizendo que alguns óxidos que podem ser liberados aí na nossa natureza contribuem para a formação de chuva ácida. É verdade. Óxidos não metálicos, quando interagem com água, originam ácidos para nós. O mais famoso e o mais preocupante é quando isso resulta na formação do ácido sulfúrico, um ácido muito forte. Chuvas ácidas contendo ácido sulfúrico são as chuvas ácidas mais preocupantes. Vão conseguir degradar várias estruturas aí da nossa sociedade. A gente vai ter um momento da apostila que a gente vai falar somente sobre esses aspectos de poluição ambiental. Então vejam, eu tenho o trióxido de enxofre que pode interagir com a água do meio ambiente, gerando ácido sulfúrico, uma reação tranquila aí, né? Embaixo eu tenho uma reação um pouquinho mais difícil, que é quando eu tenho o nitrogênio, óxidos de nitrogênio. Qual que é o único detalhe? O único detalhe é que essa reação química produz uma mistura de ácidos. Não precisa decorar isso, tá? É apenas um aspecto do exercício. Se eu tivesse que dizer qual dessas duas reações é mais importante, sem dúvida nenhuma, essa primeira aqui é mais importante, aonde a gente produz o ácido sulfúrico. Mas vejam que a gente tem reações de síntese, aonde substâncias mais simples vão se unir para produzir substâncias mais complexas. Então, o desafio de vocês desse exercício é balancear essas reações químicas. Somente uma delas precisa ser balanceada. Então, vou deixar esse exercicinho para vocês. Beleza? Indo propriamente para o assunto dessa nossa aula, vamos falar sobre o segundo tipo de reação inorgânica que a gente vai estudar. As reações de decomposição, ou também podemos encontrar elas sendo chamadas de reações de análise. É o inverso da reação de síntese. Se nas reações de síntese a gente pegou dois reagentes simples, eles se uniram para produzir moléculas mais sofisticadas, aqui é o inverso. Um reagente mais sofisticado vai se decompor, vai se separar para produzir produtos mais simples do que ele era. Então é exatamente o inverso da reação de síntese. Podemos chamá-la de análise, às vezes encontramos essa ideia de análise, porque analisar sempre tem a ideia de esmiuçar, dividir. Por exemplo, a gente vai fazer uma análise de sangue, um exame de sangue. Então a gente vai lá, retira uma amostra de sangue e as pessoas vão ver então quais são todos os componentes, vão dividir isso em todas as substâncias que estão formando o nosso sangue. E aí quando eu recebo o meu exame, eu recebo todas essas informações individualizadas. Isso foi analisado. Tem essa ideia, inclusive, lá da língua portuguesa, uma coisa analítica. Então, eu sempre aumento a quantidade de coisas que eu tenho. Por isso que esse tipo de reação pode ser chamado de análise. Eu tenho uma substância mais complexa que vai se separar, que vai se decompor em substâncias mais simples. Sobre as reações de decomposição ou de análise, algumas delas são importantes da gente saber. Aqui nessa parte da lousa tem as três principais, duas delas estão no exercício 6 e eu trouxe mais uma. São as três mais frequentes, as que aparecem muito, e depois, como a gente vai ver no exercício 7, quando vem uma substância mais diferente lá para nós, o enunciado costuma nos dar uma dica
dizendo quem vai ser os produtos, quem serão os produtos formados, tá? Aqui então nessa parte da lousa eu trouxe as 3 reações de decomposição mais frequentes de aparecer no vestibular e aquelas 3 que a gente não costuma ter dicas a respeito. A primeira é a do ácido carbônico, uma reação frequente de aparecer, uma reação comum da gente encontrar nesse tipo de prova. Então, o ácido carbônico, H2CO3, é, por exemplo, o ácido presente em alimentos, refrigerantes. Ele é um ácido instável. Naturalmente, ele se decompõe. Ele se decompõe em água e gás carbônico. Vejam que se eu juntar esses dois, eu obtenho o gás carbônico, o ácido carbônico. Se eu olhar nesse sentido, eu tenho uma reação de síntese. Se eu olhar nesse sentido, eu tenho uma reação de decomposição. Então essa é uma reação importante, uma reação que com frequência aparece aí nos vestibulares. Eu coloquei ela ali separado porque não apareceu no exercício. Agora, o exercício 6 trouxe outras 2 que é muito comum de aparecer também. Reação de decomposição da água. Então veja, coloquei aqui esse I, que é o símbolo da corrente elétrica. Então a gente pegou uma quantidade de água, estamos dando um choque nessa água. Estamos fazendo uma hidrólise, estamos decompondo a água devido à passagem de corrente elétrica por essa substância. E quem serão as substâncias produzidas aqui pela decomposição da água? Bom, algo que a gente tem que tentar deduzir. Bom, quem será que é produzido? Bom, pela decomposição da água, a gente vai produzir o gás hidrogênio e vamos produzir o gás oxigênio. Esses 2 gases podem ser obtidos a partir da decomposição da água. Veja que a nossa reação ainda não se finalizou, porque eu preciso balancear. Eu tenho 2 oxigênios aqui e por enquanto só tenho 1 lá no início. Então eu preciso obter 2 oxigênios aqui. Só que agora eu passei a ter 4 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes. Então eu preciso obter 4 átomos de hidrogênio lá no final. Então essa é uma reação muito comum de aparecer e é uma dessas que a gente costuma não ter dicas. Olha mais uma aqui, H2O2, nossa água oxigenada, é uma outra substância que vira e mexe aparece aí e que costuma também não vir dicas a respeito dela. Água oxigenada é uma substância instável. Devido à presença de calor, devido à presença de luz, ela vai se decompor. E quem será que são as substâncias que ela vai se decompor aqui? Então vejam, água oxigenada, se ela tiver que se decompor, o que será que vai aparecer lá para mim? Bom, se ela se decompor, ela vai se decompor em água e em gás oxigênio. Uma água oxigenada. Então, ela liberou água e liberou gás oxigênio. Novamente, a reação ainda não acabou. A gente precisa balancear. Balanceamento de reação química é algo que vocês têm que estar conseguindo fazer, tá? Então, mais um aí para vocês treinarem. Agora, outras reações químicas, como por exemplo essas que aparecem no exercício 7, a gente acaba tendo alguma dica, porque senão a gente ia ter que ficar decorando tudo, né? E isso não é o que a gente tem interesse. Algumas a gente precisa lembrar, ter a capacidade de deduzi-las, outras, como são essas, o exercício vai nos dar uma dica. Veja que o exercício dá, né? Ó, caso 1, vai acontecer a liberação de O2, vai acontecer a liberação de gás oxigênio. Ah, então eu já sei um dos produtos originados, é o gás oxigênio. E agora, nesse tipo de situação, qual vai ser o outro produto originado? Vai ser quem sobrou aqui. Então eu vou ter um KClO, um hipoclorito de potássio. Então veja, o enunciado me disse que liberou O2, eu então
descobrir qual é a outra substância produzida. Vou deixar a letra B para vocês, olha a letra C. Agora, a dica da letra C é que uma das substâncias liberadas aqui é o CO2. Então, agora, quem que sobrou lá? Bom, todo mundo menos o CO2. Então, sobrou um cálcio e sobrou um oxigênio, nosso óxido de cálcio. Então, com a dica de que liberou o gás carbônico, eu consegui deduzir qual era a outra substância. Então, deixo a letra D para vocês. E reação de decomposição é isso. Ou a gente vai ter uma dica no enunciado, ou, como a gente viu, algumas reações que a gente pode chamar de clássicas. Essas poucas reações a gente vai ter que ter a capacidade de deduzir sem a dica do enunciado, mas são poucas. Essa aqui é a mais frequente e essas da água também, envolvendo água, envolvendo oxigênio, água oxigenada, perdão, vira e mexe, aparece lá. Beleza? Até a próxima aula, moçada. Valeu!